muitas vezes se olha este passado ainda nos olhos com o sentido de hoje e que há lugar para um certo ressentimento. Eu creio que não há razões para isso. Porque nem a sociedade desse tempo é de hoje. E nesse tempo em que se pensava até olhando as coisas e com base em análises baseadas em leis pertencamente científicas, pensava-se que a religião estava a morrer, que estava assim no último estágio, que a partir daí era só a ciência que explicava tudo isto. Lembra-se até a influência do positivismo de Comte aqui. Pensava que entre a modernidade que se pretendia construir e a existência da religião havia uma incompatibilidade. Hoje realmente já não estamos neste tempo e já ninguém se atreve a fazer observações dessas. E até a Igreja também, que tinha quase um medo do avanço, hoje também, felizmente, soube vencer todos esses preconceitos também contra a modernidade e hoje aceita perfeitamente essas coisas. Vamos falar, sobretudo, no período da guerra, e muitas vezes pensa-se que em 1915, 16, que essas divergências, esses conflitos já estavam ultrapassados. Não é verdade, porque em 1915 há até um recrudescimento do conflito religioso, que tem a ver muito com o governo de Pimenta de Castro e depois com o 14 de maio. Portanto, há um certo ajuste de contas depois. E vejam que se nós não tivermos em Portugal, por exemplo, como teve a nossa vizinha Espanha, aquela iconoclastia, sobretudo lançada sobre edifícios, tivemos poucos casos de igrejas paroquiais que foram incendiadas, completamente incendiadas. Eu tenho conhecimento de 3, e foi precisamente em 1915, a igreja de Alcadena e a igreja do Nacional no Algarve. Portanto, só para vermos que havia em certos sectores ainda muita violência que podia explodir a qualquer momento. Agora, as divergências, quando o envio de soldados portugueses para a frente de batalha, no período 16, 17, não tivessem muito a ver com opções religiosas, o certo é que os ideólogos do livre pensamento, do mais extremista, insistiam em encarar a questão sob esse prisma. Aliás, na linha do que vinha acontecendo desde o 5 de outubro. Aliás, é René Raymond que diz: o adversário é sempre homogéneo, centralizado, disciplinado. E, portanto, ignoram-se deliberadamente as nuances da realidade social. E assim temos sempre o antagonista. E, neste caso, o antagonista era o católico, muitas vezes identificado com o monárquico. Nos primeiros anos do novo regime, como sabem, era fácil encontrar o adversário ideal em todas as circunstâncias. No período das incursões monárquicas, o católico identificava-se com o conselhista, não é? Era sempre aliado, era sempre um daqueles que queriam entrar em Portugal e restabelecer a monarquia. A partir de 1914, e sobretudo, quando mais se discute a intervenção portuguesa no conflito, procedia-se à necessária adaptação, apoiando os católicos como cúmplices dos alemães, os novos inimigos. Aliás, para alguns, os católicos eram sem pátria. E isto não era assim a nível do jornaleco qualquer, porque esta acusação foi mesmo lançada pelo Ministro da Justiça, Alexandre Braga, o que motivou protestos do padre e deputado Castro Meireles. E era o sem pátria pela sua insistência em guardar audiência a uma potência estrangeira, o Vaticano. Por exemplo, este sector mais ardentemente defensor da intervenção na guerra, estabelecia-se mesmo, e em França fazia-se a mesma coisa, estabelecia-se uma linha de continuidade entre a luta pelo estabelecimento da República e a guerra contra o alemão. Bernardino Machado, numa brochura publicada pela Universidade Livre, defendeu que a luta contra a Alemanha era a continuação lógica da revolução que tinha produzido a República.
e o livre pensador António José Vieira afirmara que a guerra que se travava era a luta jesuítica do passado contra o futuro da liberdade. Aliás, o Jornal do Porto, o Jornal da Montanha, dizia mesmo que o clerical era mais de temer do que o alemão. É claro que para um grande número de católicos ou de monárquicos, a questão apresentava-se assim de forma idêntica, simplista, olhando sobre republicanos, todos os republicanos, como sendo jacobinos, irreverentes e blasfemos sem escrúpulos morais. Aliás, esta simplificação quanto ao adversário não se verificava somente relativamente aos católicos. Lembrem-se, os operários, em 1911, se faziam greve, eram apontados como cúmplices das incursões monárquicas. E agora, com a guerra, os operários que fazem greve, são apontados como germanófilos e como recebentes, estão a receber ouro alemão. Portanto, é sempre a mesma coisa. Logo, para esses extremistas, não havia lugar para um acordo com os católicos. Facilmente identificado com os monárquicos, porque era também um outro abuso, porque havia católicos também no campo republicano. Reconhece-se, porém, que o clima de confronto com a Igreja Católica alienara à República grande parte da simpatia entre os católicos com que fora acolhida. Contudo, também sabemos que se muitos pensavam que só o regresso da monarquia podia trazer um clima da verdadeira liberdade religiosa, outros já defendiam que não se tratava de uma questão de regime. Aliás, já o Leão XIII, enfim, dissera aos franceses que aceitassem a Terceira República, portanto, que não era, a Igreja não estava contra qualquer regime. E, aliás, os bispos aqui faziam a mesma coisa. Por outro lado, até para muitos, cada vez mais entre os católicos há este discurso, a política legalista dos governos liberais atropelara os direitos da Igreja, portanto, era um discurso que cada vez aparece mais, estando na origem dos males que têm aparecido. E quem lê, por exemplo, um jornal católico novidade dos anos 20, é precisamente sempre essa ideia que aparece. Claro que, no campo dos que alimentavam os sonhos de regresso à monarquia, se alguns convenciam que a vitória da Alemanha facilitaria a queda da República, muitos outros não alinhavam assim nesse raciocínio tortuoso e de resultados muito problemáticos, não é? Muitas vezes diz facilmente que eles queriam a vitória da Alemanha a pensar que isso traria a monarquia. Aliás, deve-se ver que aqui entre os católicos a Bélgica é que era o país que atraía as simpatias portuguesas. A Bélgica que tinha um governo católico desde 1884, só por erro, até 1914, e que tinha a Universidade Católica de Louvain, o cardeal Mercier, com tanto prestígio, onde havia já uma tentativa de resolução dos problemas sociais. Portanto, a Bélgica, na verdade, é que atraía. E, nesse caso, as atenções vão para uma Bélgica que é invadida pelos alemães, não é? Portanto, os alemães aparecem aqui, até os bancos católicos, como os maus. Não havia, portanto, qualquer razão para que as simpatias fossem assim para a Alemanha. Não estou a dizer que não houvesse católicos que gostassem dos alemães. Não estamos a ver isso. É só para combater esta ideia da história a preto e branco, não é? Uns são assim, outros são de outra maneira. Quando a realidade é realmente muito mais complexa. Também não podemos esquecer-nos que o sonho de uma união de povos latinos, à cabeça dos quais estava a França, era comum a homens que tinham origens políticas muito diversas, desde Sebastião de Magalhães Lima, a Teófilo Braga, a Rolão Preto, a homem Crispino, que no tempo de Sidónio dirigiu até o serviço de propaganda de Portugal em Paris. Por outro lado, sabemos também que muitos tradicionalistas viam a França como a pátria do jacobinismo, onde rebentara aquela terrível revolução no final do século XVIII, que era vista como a mãe de todos os males,
Eles não se conheciam que existia outra França. E então procuravam em toda uma linha, desde Bonald, o grande mestre, o próprio Conte, não é? Até a seu Francesa, encontravam aí um alimento ideológico para a luta contra a República. E de resto, a guerra ajudara a debater muitos conflitos entre o governo da Terceira República e os católicos. O reacender das crenças religiosas e a atitude conciliadora do governo para com colegas congregações religiosas iam derrubando muitos muros e construindo espaços de consenso. Aliás, a França guia do anticlericalismo, vista em Portugal como a guia do anticlericalismo, referenciada por muitos livros pensadores portugueses, era em boa parte fruto da imaginação dos seus admiradores. Eu dou apenas, em 1916, um leitor de O Mundo, escrevendo para O Mundo, criticava a benevolência ou a cumplicidade para com os reacionários em França. Dizia ele que os clericais tinham pretensões extraordinárias e se permite, portanto, intervir na maneira como a França estava a seguir seu rumo. Sempre a sua ação funesta. O próprio João Chagas, ministro de Portugal em Paris, no seu diário, confessou a profunda desilusão perante uma realidade francesa, onde se esquecera a herança revolucionária e onde, a seus olhos, a reação dominava. Podia dar exemplos de muitos católicos e monárquicos, porque muitas vezes as circunstâncias levavam a que fossem uma coisa e outra, que apoiavam a França na conjuntura da guerra. Sabemos que o advogado Sinier Costa, por exemplo, que foi militar durante 20 anos no Partido Republicano, regressara às ordens monárquicas do exercício da Constituição Republicana, ele mesmo afirmava a diferença entre a República em Portugal e na França, onde haviam sido sempre, dizia ele, respeitadas as chamadas liberdades. Aliás, vejam que a lei da separação em 1905 foi discutida no Parlamento, as leis referentes às congregações religiosas foram discutidas no Parlamento, enquanto que em Portugal foi no período da ditadura revolucionária, não é? Sinier Costa advogava a intervenção na guerra, considerando-a o único revulsivo capaz de aprovar no português a noção quase perdida da palavra honra. E é interessante que havia muito esta ideia de que a guerra realmente era necessário que ia mudar tudo. E isso entre os católicos, que achavam que a guerra traria a redenção com o sofrimento, o povo português, aliás, alguns até diziam que apontavam a guerra como um castigo, não é? E que aprenderiam e que outro mundo se viria depois da guerra. Mas isso era igualmente, quase na mesma linguagem usada pelos republicanos. Um outro católico, dos que tinha mais nome, José Fernando de Sousa, numa conferência preferida na Liga Naval, subordinada ao tema Joana d'Arc e Nuno Alves. É engraçado que Joana d'Arc e Nuno Alves aparecem muitas vezes a par. E ele procurou colocar a par os dois reis cristãos e num livro que apareceu, A Grande Guerra, Aspectos Cristãos e Patrióticos, procurou patentear a visão antipatriótica do germanofilismo e mostrar a gênese maçónica da Prússia. Cá então, a Prússia com aquele aspecto assim, antipático. Aliás, o Jornal da Paz, órgão do Centro de Democracia Cristã no Porto, num artigo que tinha por título Germanismo e Catolicismo, remontava as origens da guerra à luta que a Alemanha, desde Lutero, tem mantido num combate persistente contra a Roma e o Papado. Portanto, está a virar completamente as coisas. Chamam-nos germanófilos? Não. Germanófilos são os outros. E aparece aqui um sinal de outra guerra que também não pode ser esquecida aqui. Aproveita-se o conflito contra a Alemanha para atacar um outro adversário. Um outro adversário que, nesse período da República, enfim, aumenta os atritos, o protestantismo.
Para mostrar a sua união com a França, um grupo de monárquicos católicos promoveu uma homenagem a este país na pessoa de um dos grandes chefes do conservadorismo francês, Maurice Barrès, que se vinha distinguindo, como sabem, pelos discursos e artigos incitando ao combate. As redações de alguns jornais, entre eles o Dia, eram julgados para a recolha de assinaturas. Barrès a mensagem entregue por uma comissão e referiu-se no Eco de Paris, onde costumava escrever, assegurando que a alma dos conservadores portugueses estava com a França desde o início da guerra e considerava por isso uma calúnia a pretensão de que estariam ao lado da Alemanha. Claro que o país, aliados à França, com quem então, se os portugueses eram, ou se os católicos eram lutar contra a França, também seriam lutar contra a Inglaterra, para isso dizer que eles eram contra a Alemanha. Ora, a verificar-se algum ressentimento contra a Inglaterra, já com origem no ultimato, esse sentimento seria comum a republicanos e a monárquicos. Mas quanto a estes até, o asilo concedido pela Inglaterra ao ex-rei Dom Manuel, que mantinha a sua residência, faria esbater ressentimentos antigos. E, como sabem, na conjuntura da guerra, o jovem rei destornado, em carta de 15 de agosto de 1914, apelou aos seus para que pusessem de lado a questão do regime, a questão da restauração monárquica, e se unissem, defendendo o país em Portugal ou combatendo nas fileiras do exército aliado. Portanto, não se pretende aqui dizer que não existiam católicos ou monárquicos que fossem germanófilos. Certamente haveria, mas olhem, um dos mais respeitados republicanos, Basílio Teles, que era contrário, aliás, à participação de Portugal na guerra, não se proibiu de publicar no seguinte a hora crítica que causou desconforto entre os republicanos pela forma religiosa como se referiu à Alemanha. Portanto, não havia, se houvesse divisões entre os católicos, também haveria entre os republicanos. Claro que a questão da entrada da guerra não era tão simples como faziam crer os entusiastas do intervencionismo, sobretudo quanto à intervenção na Europa, visto que, como sabem, em França, na África, todos estavam de acordo e não estamos aqui envolvidos, até porque não há tempo, nessas discussões que ainda hoje fazem correr muita tinta. Mas, apesar de todas estas clivagens a respeito da entrada da guerra, uma boa parte da população, já vimos até, não ficou imune àquele ambiente emocional com descrições de violências na Bélgica, na França, e que a nossa imprensa era praticamente toda aliadófila, não é? E por isso todas essas violências da Alemanha vinham nos jornais. Aliás, um jornal conservador, a Gazeta de Coimbra, comentando o afundamento de 3 navios no Porto Funchal, a que seguiu o bombardeamento da cidade, usava uma retórica idêntica às mais ardentes intervencionistas, referindo-se ao barbarismo deste povo, à crueldade, à Alemanha bárbara, cruel, desumana. Claro, temos que ver isto tudo dentro de uma retórica que, no fim, infelizmente, nas guerras, toda a gente começa a tranquilo. Experiências laboratoriais levadas a cabo pelos alemães para levar terríveis aos países inimigos. Portanto, já dizia, esse país, quem apoiasse esse país era traidor à pátria. Portanto, está a identificação. Temos que ser contra a Alemanha, os que são pela Alemanha são traidores à pátria. Um dos católicos mais conhecidos, Pinheiro Torres, diretor do jornal do Porto, A Liberdade, considerava não ser lícito deixar de servir o país pelas armas. Quem não pudesse fazer não podia recusar colaborar na preparação material e moral da vitória. Claro, os extremistas republicanos tentavam escamotear a realidade, remetendo sempre os católicos, que era o adversário preferido, para uma posição unânime a favor da Alemanha. E no século chega mesmo a fazer essa afirmação. Não é aliado quem quer. Portanto, somos de não querer assim tais aliados.
Claro, não obstante as simpatias, talvez da maioria da população para contra a esquerda e a Bélgica, perante a ida dos entes queridos para uma guerra que se apresentava tão cruel, os familiares é muito natural que preferissem que se chegasse à paz. As igrejas enchiam-se de fiéis que oravam pela paz. Em Lisboa, grupos de mulheres organizavam-se de modo a que, em diversas paróquias, se realizassem atos de culto à Rainha Santa. O culto à Rainha Santa, nesta altura, aumenta muito, aliás, a parte que acontece com os novos. Considerando, nesta conjuntura, a padroeira dos portugueses, a Rainha Santa, que poderia livrá-los da guerra. Verificavam-se mesmo deslocações a Coimbra, implorando a proteção para os nossos soldados. E a paz. E ainda que os padres dirigissem aos militares que tinham sido convocados, por exemplo, para Inglaterra, só depois para a França, palavras cheias de patriotismo, entre aspas, nas preces parecia existir mais anseio pela paz, pela vitória. Mas estes desejos de paz eram interpretados como pouco heróicos, quase como traição, por muitos que sentiam grande irritação nessa reza que revelavam o atraso das populações e a influência que o clero continuava a ter. Assim, tentando que se procurasse meter no mesmo campo, os que ansiavam pela paz e os simpatizantes germanófilos. Simplificava assim os antagonismos. Aliás, a propósito desta reza pela paz, Anastácio Soares, ardente intervencionista, dizia: parece-me que não é esta a ocasião mais própria para pedir a Deus, enfim, outras coisas, que nos dê a paz. O que nós queremos não é a paz, é a vitória. E de um modo mais literário, a capital chamou a atenção para os padres que nas suas igrejas rogavam a Nossa Senhora que nos desse a vitória ou nos livrasse para a guerra. Apoiava a primeira parte, os que pediam a vitória, mas não a segunda. Portanto, pedia aos bispos que pusessem contra a tal propaganda antinacional. Portanto, a ideia que isso era antinacional, querer a paz. Aliás, qualquer referência aos sofrimentos que a guerra provocava soava a traição. E o código da Sé de Porto, Dr. Correia da Silva, foi preso, porque num sermão proferido em 1917, quando se verificavam revoltas populares motivadas pela falta de pão, aludiu aos sofrimentos provocados pelo conflito. Logo foi acusado de incitamento à revolta. Mas apesar de dizer que só serve para mostrar a vigilância que continuava a ser exercida sobre os membros do clero, parece que não havia razões para acusar os padres de serem contra a guerra ou de antipatriotismo. Porque os católicos não queriam estar fora da colisão que se pretendia construir e sentiam-se ofendidos por um radicalismo que pretendia remetê-los para o campo adversário. A mensagem do cardeal patriarca dirigida ao clero logo após a declaração de guerra contém a mesma carga da retórica de outras com origem diferente. E vai também no sentido de que os interesses da pátria exigiam a ida para a guerra. Tem uma exortação ao clérigo e patriarcado por ocasião da declaração de guerra, com data de 19 de março. Então, Mendes-Velho exortava: em semelhante conjuntura, torna-se mistério que todos os que sentem confessados no peito do coração de português prestem à pátria o serviço que ela reclama dos seus filhos. Neste momento de perigo comum, unindo-se numa só alma, numa só vontade, num mesmo esforço, depondo todos os ressentimentos e despeitos para escolher e empregar os meios mais adequados e regulares. Que ninguém, pois, válido e nas condições de vida, serão ouvidos às vozes da pátria. Era a pátria, ok? Correndo em seu auxílio e procurando defendê-la da mão de ferro que pretendia esmagá-la. Que ninguém se poupa a máxima energia para a coração de violências e destruições, vertendo o seu sangue e arriscando a própria vida. Decidida a entrada na guerra entre os católicos, a preocupação central passou a estar na assistência religiosa em Catânia. Esta questão é que constituirá a outra frente do combate, porque os livres pensadores recusavam-se os extremistas.
a reconhecer a necessidade de capelães junto dos expedicionários. Lembrem-se que pela lei da separação deixou de haver capelães no exército. Também temos de ver que muitas vezes nos católicos não estava só aquela ideia do conforto que dava o sacerdote junto do combatente. Estava também a ideia de que se devia aproveitar a guerra para uma cristianização, para que o soldado, ali no desamparo, perante a morte, se lembrasse de Deus e visse ali no padre alguém que estava pronto a ajudá-lo. A guerra, como já disse, aparecia como uma forma de redenção e o trabalho, o sofrimento redido, não é? Claro que os católicos vão mover-se por folha de assinaturas, telegramas, cartas de cardeal, mas isto tudo era acolhido com hostilidades pelo radicado do livre pensamento, com destaque para a célebre Associação do Registro Civil, que se considerava a verdadeira sentinela vigilante da rigorosa aplicação da lei da separação e tinha muita influência. E usava da sua influência junto do governo e da opinião pública para que não fossem atendidas as solicitações dos católicos. Então, vamos ver representações dos católicos, representações dos outros, enfim. E também, aliás, eles protestavam igualmente contra a angariação de donativos destinados à compra de rosários e outros emblemas religiosos destinados aos soldados, dizendo que os soldados não precisavam disso, precisavam era de farmacêuticos, bens, medicamentos, etc. Entretanto, alguns leigos não estiveram à espera que o governo se decidisse e foram tomando medidas que satisfizessem a consciência católica. Penso que não devemos separar a situação espiritual dos combatentes com o surgir, poucos dias logo após a declaração de guerra, do movimento de mulheres católicas, agindo em consonância com elementos masculinos, que, em parte, procurava contornar a proibição e conseguir uma presença amiga junto dos militares. Esse grupo de mulheres, conhecidos pelas suas simpatias monárquicas, como estava a Condessa de Ficalho, Bornelis, Condessa de Santo Tirso, etc., intentavam criar um curso que preparasse enfermeiras de guerra. Iniciar assim uma organização à assistência das portuguesas às vítimas da guerra, que, enfim, liberada ou não, tem sido esquecida. O entusiasmo na inscrição dos cursos de enfermagem, portanto, por parte destas mulheres, aliás, isso estava tudo na mesma onda que acontecia em outros países da Europa, em que se disponibilizavam instalações para o funcionamento de hospitais, mas que aqui tem toda essa parte ligada aos capelães. Aliás, um dos mais entusiastas pela criação do curso era o Dr. Tomás Breiner, que era parente de muita desta gente e era um católico que integrará a Comissão de Apoio aos Capelães, porque, entretanto, passados alguns meses, o governo cedeu em parte nesse ponto e que vai coordenar esse trabalho dos capelães. Aliás, da parte dos governantes, muitas vezes estabelece uma ligação entre as mulheres da assistência e a presença de capelães. Aliás, o curso de enfermagem vai ser proibido e eles vão trabalhar depois na Cruz Vermelha, enfim, isso é outra história. A própria Condessa de Borné vai dar o edifício onde vai funcionar o hospital, o único hospital em Lisboa que vai ter uma capela, também servindo, enfim, sublinhando um pouco a lei, mas não quero estar a alongar-me muito nisso. Depois, a partir daí, vai surgir uma outra iniciativa, são as madrinhas de guerra, que depois teve tal êxito que os outros, o mundo já dizia às republicanas que tivessem ser madrinhas de guerra, tudo para retirar, e a cruzada das mulheres portuguesas, que era afeta ao governo, vai também criar uma secção, dos afiliados de guerra. Mas as acusações, por exemplo, no jornal A Montanha, no Porto, acusavam essas mulheres
do desvio do dinheiro do povo para ventinhos, catecismos e outras bugigangas, enviando quantias para os capelães que andavam gozando em França. E o ministro da Justiça, porque não era um qualquer, tal Alexandre de Braga, acusou os católicos de aproveitarem a guerra para, a coberto de uma hipócrita caridade, usarem o dinheiro obtido para adquirirem bugigangas e amuletos de pretos que enviavam os soldados. O mundo apelou alguns portugueses para que suspeitassem dessas mulheres, impedindo que continuassem o seu mentiroso papel de protetoras das vítimas de guerra, quando na verdade elas eram filhas de Maria, netas de Loyola e, acima de tudo, irmãs de São Vicente de Paulo. E o presidente do Senado, o general Correia Barreto, que era também membro do Diretório Republicano, no discurso recomendou aos ouvintes que se conservassem atentos, pois a reação ainda estava viva. Apontou reacionária das instituições de pseudo-beneficência aos soldados, salientando as madrinhas de guerra que esperavam o rebelião para exercerem a sua obra nefasta. O jornal Amanhã chamava-se a atenção do governo para o assunto, recomendando que fosse vigiada a correspondência que as madrinhas enviavam aos soldados. Temia-se que elas fizessem catequese religiosa e que, em vez de levantarem o ânimo dos soldados, com inspirações patrióticas, usando a pasta e falando do inferno, etc, etc, etc. Estas acusações dão conta das dificuldades para que os católicos tivessem sacerdotes da sua religião na frente do combate. E, claro, um dos argumentos mais usados contra a sua presença era que eles academiariam os soldados, falando na morte e no juízo final, retirando-lhes o ânimo para a luta. Eles confiavam sempre do seu patriotismo. E também parece que tem razão, porque as preleções patrióticas de muitos padres, e que eram transcritas nos jornais, dirigidas aos soldados das suas paróquias, das missas que anteciam a partida, compravam realmente a sem razão. Deve reconhecer-se que algumas opiniões contrárias à presença de capelães não apresentam um caráter claramente antirreligioso. Existia mais o temor de se querer voltar ao passado quando a existência de capelães estava institucionalizada com práticas religiosas impostas aos militares. E também, nem todos os republicanos sentiam a mesma repugnância. O jornal republicano, A Capital, manifestou-se sempre manifestamente a favor da presença de capelães. Defendia mesmo que o sentimento religioso não era de modo nenhum nocivo ao espírito militar. Pelo contrário, isto é, portanto, para vermos as clivagens que há mesmo entre os republicanos. E até dizia ele, somos superiores a quaisquer paixões e repugnam-nos por igual todos os fanatismos, tanto o religioso como o antirreligioso. Mas temos o culto da verdade e o amor intenso e puro da liberdade de consciência, em cujo nome não é lícito privar os crentes dos objetivos espirituais, nas longínquas paragens para onde o dever patriótico os obriga. Claro, iriam passar depois muitos meses até à regulamentação da tão anunciada assistência religiosa, como sabem, foi a 18 de janeiro de 1917 e que não agradou nem a um nem a outro. São uns que não queriam absolutamente fossem capelães. Há outros que não agradou, porque, por exemplo, os capelães não recebiam qualquer subsídio. Mas, enfim, os católicos mais responsáveis preocupavam-se com uma questão que a seus olhos era mais grave. É que o decreto não contemplava a necessidade dos prelados, de informação dos prelados acerca da idoneidade dos candidatos. Ora, havia muitos padres que não eram bem vistos. Para começar, os padres pensionistas, os que tinham aceitado a pensão do governo e, por isso, eram vistos como apoiantes, eram vistos como pactuando com as medidas que a Igreja considerava de perseguição. Mas alguns eram ostensivamente desobedientes aos seus superiores, encontrando suspensos. Por exemplo, padres casados, padres cultualistas, padres comungários, eram os falsos padres que
estão fora do grêmio da Igreja. E daí muitos temiam, agora são estes que vão para a França. E, portanto, isso não merece a nossa credibilidade. É claro que nesta altura, isso também é interessante, a Associação do Registro Civil já não podia continuar a desenvolver esforços para que não fossem capelanos. Então, sustentava a comissão do padre suspenso pela hierarquia. Certamente, entre o pessoal preferia o menor, ou seja, preferia ter junto dos soldados aqueles que eram antipáticos ou episcopados. Eu não posso, gostava só de fazer sentir que o clima de hostilidade para com a crença religiosa vai acompanhar os capelães já em França, e assim, os capelães estavam sempre numa situação, vá lá, serem vigiados. Por exemplo, em finais de junho, o Mundo noticiou que o Presidente do Ministério, em resposta a um ofício da Associação do Registro Civil, informava que haviam sido pedidas informações ao Quartel-General de Serpa, garantia que as leis da separação se cumpririam. Porque bastava um padre por lá na porta de uma igreja a dizer que a missa era a tal hora, já se comunicava para Lisboa a dizer que ele está a fazer catequese, está a catequizar os soldados. Por exemplo, no tocante aos enterros, somente seria possível quando os falecidos tivessem manifestado essa vontade por escrito ou atos públicos inequívocos, ou cujas famílias assim o exigiam. E, portanto, em alguns sítios chegavam a fazer perguntas lá ao oficial, a perguntar, olha lá, vocês se morrer querem enterro religioso ou não querem? Mas como que seriam? Deixam-se pedir isso. E dizia então, o mundo pode ficar satisfeito à opinião liberal do país, com a absoluta certeza que as leis basilares da República serão fielmente acatadas e cumpridas. As coisas depois irão melhorando. Por exemplo, uma ordem de serviço chegou a dizer que proibia a prática de atos de catequese, assim como todas as manifestações de culto, etc, etc. Mas eu queria chegar é que nesta guerra religiosa gostaria de me referir a uma outra vertente, a da assistência também dos protestantes. Os protestantes, que logo que começou a guerra, eles também estão interessados, na verdade, em dar não só assistência, mas mesmo aproveitar para a catequização. Os católicos também estavam a aproveitar precisamente isso. E na verdade sentiam-se ofendidos quando os católicos diziam que afinal a guerra é por causa do protestantismo, é por causa da Alemanha. E essas comunidades ofendiam-se porque elas sentiram de algum modo mais cedo que os católicos os efeitos da guerra. E nós, lendo os jornais existentes, os jornais protestantes, e a Rita com certeza deve ter, ficamos espantados até com a violência com que essas comunidades foram afetadas, porque havia pastores que eram ingleses, tinham filhos, muitas vezes já nascidos aqui, que já tinham morrido na guerra antes dos portugueses irem para lá. E a comunidade de Porto e de Nova Taifa realmente sofreu muito com isso, não é? Portanto, com a quantidade de mortes que já havia. É natural, e eles começaram a distribuir entre os soldados livros de piedade, os evangelhos, e isso os jornais católicos chamaram logo a atenção para a campanha de proselitismo. Claro que outros, o facto de muitos terem nacionalidade inglesa também se facilitava, porque os portugueses estavam integrados numa zona dos ingleses e, portanto, pensavam que indo para a Inglaterra, para a frente, facilmente, conhecendo ingleses, poderiam prestar esses serviços aos portugueses. As coisas não foram assim muito fáceis, mas as dificuldades foram
foram sendo contornadas através daquela organização das Uniões Cristãs da Mocidade, concretizada na obra do Triângulo Vermelho. Os ingleses já tinham lá pavilhões com cantinas, salas de jogos. Aliás, a propósito disso, os padres católicos, os capelães, vão também dedicar-se muito ao tempo do lazer dos soldados, porque na verdade o governo português dá a impressão que não tinha previsto a necessidade de soldados terem um sítio onde, quando não tivessem as trincheiras, onde pudessem passar o seu tempo. E quer católicos, quer protestantes, têm uma ideia de moralização. Moralização para que não andassem lá os portugueses com as francesas, etc. Portanto, ficassem nestas instalações, quer fossem católicas, quer fossem protestantes, e pudessem ter um sítio quente e ler os livros. E portanto, quer os católicos, através destas casas de soldados, e então os evangélicos, através destas instituições ligadas ao Triângulo Vermelho. Depois, até vão alguns voluntários para a França, para ajudarem nesses lugares, mas quanto a irem pastores propriamente dito, como em Portugal há muitos grupos, havia, somos muito mais, muitos grupos de evangélicos, eles tinham que combinar entre si os que mandariam, quem iriam, portanto, combinou-se que havia uma certa receptividade, o Norte Tomate esteve muito receptivo a isso, mas depois com o Sidónio Paz as coisas foram diferentes, porque a repartição depois da guerra já não estava tão receptiva a isso e alegava que protestantes que havia muito poucos e, portanto, não se justificava que fossem mesmo pastores para lá. Eles então acabaram por ter estes contactos, mas foi naqueles que prestavam serviços junto do Triângulo Vermelho. Eu espero estar a ser clara, não espero ser muito atabalhoada, mas estou aqui com o tempo que aqui o António e ele me estava dentro de um padrão de me calar. E pronto. Mas acho que os católicos acabaram por, creio eu, lucrar mais os padres católicos do que propriamente os protestantes, porque eles estavam no sítio, na Batalha do Ali, eram poucos, aliás, mas acabaram por se notabilizar e muitos foram condecorados. E os espelhos e a ação dos capelães, que aliás o próprio Tamanini de Abreu, que ao princípio recebeu com uma certa desconfiança, acabou por concluir que eles eram muito úteis, insistiam muitas vezes para que fossem mais para a França, que eram muito poucos, só no tempo de Sidónio é que vão mais capelães, pela sua ação, e então os jornais aqui publicitavam muito a ação dos capelães, quando o capelão era entrevistado, portanto falava-se muito, sobretudo nos jornais católicos. E por isso, mais tarde, quando houve a vinda dos soldados filipinos em 1921, já noutras circunstâncias participaram. E acredito que até nisso tudo, para já, a presença de capelães serviu para destruir muitos preconceitos. Aliás, muitos oficiais que iam para a França estavam convencidos que aquilo na França já ninguém ligava à religião, e depois viam as igrejas cheias, ficavam assim também escandados, daí que começou essa de que nem sempre talvez a religião fosse sinónimo de atraso. Aliás, em 1922, o Diário de Notícias, sob o título Paz Religiosa, elogiou precisamente a ação dos soldados de Deus de mãos dadas com os soldados da pátria. Portanto, atribuía-se precisamente quase a responsabilidade por essa paz religiosa que de algum modo já se vivia em 1922. E então, termino aqui. Muito obrigada pela atenção.